Olá a todos. Vamos falar da primeira oficina, que é baseada no contexto da Olimpíada de Língua Portuguesa, em nossa primeira oficina do artigo de opinião, que é o conteúdo do terceiro ano do ensino médio, que nós vamos produzir um texto, um texto, um artigo de opinião. Mas antes de produzir esse texto, nós vamos fazer as oficinas, aprofundar o conhecimento. Então, a oficina um, vai falar do argumento. Argumentar é preciso. O objetivo é reconhecer a função da esfera jornalística para informar e formar a opinião pública, discutir o papel do debate e da argumentação para o desenvolvimento das pessoas e da sociedade. Então, buscar argumentar, nós vamos ver nessa primeira oficina, a postura do argumento na esfera jornalística, né? Que não é só argumentar, você tem que ter fontes seguras, fontes reais seguras, uma realidade ali que é verdadeira, né? Então, ali você buscar argumentar, abrir debate sobre determinados assuntos. Então, vamos aqui, primeiro, fazer a leitura de um texto. Não, antes vamos para saber mais. Argumentar em situações difíceis. O que é uma situação difícil? Em geral, é uma situação que se caracteriza pela violência indesejada que carrega. Apesar de inúmeros progressos realizados com relação a essa questão, a violência continua enraizada no cerne de nossas vidas diárias. Diante de uma situação difícil, de uma violência que atravessa nosso caminho, temos três opções à nossa disposição: recorrer à violência, fugir, tomar a palavra e tentar argumentar a fim de defender nossas posições e, ao mesmo tempo, pacificar a situação. Por isso a importância da argumentação, né? A argumentação, ela evita várias situações, tanto a violência como fugir daquela situação difícil que foi apresentada, né? Então, quando argumentamos, nós mostramos nossa opinião sobre determinado assunto. Então, vamos agora ler um texto. O tema do texto é retrocesso cultural. Tudo começa com um passinho. A autora é Rayana do Nascimento Cruz. Um estado que se orgulha por suas veias correr um sangue cultural extremamente rico, que eclode na voz da preta cirandeira, Lia de Itamaracá, nas rodas de coco, na xilogravura de J. Borges, na arte harmonial do mestre Suassuna, no fervor do febro e na apoteose do maracatu. Atualmente tem sido invadido por uma nova febre popular, o passinho, que tomou conta do cenário artístico pernambucano, nos fazendo refletir: é um retrocesso cultural? Na ilha de Itamaracá, há as Batalhas do Passinho, que reúnem grupos para as disputas de coreografias. Esse movimento virou um símbolo de resistência da periferia e um grito de identidade na vida dos jovens que fazem parte dessa cultura de massa, pois para muitos tornou-se um muro de contenção para as violências e as drogas, já que muitas vezes os integrantes dos grupos ficam horas ensaiando, criando coreografias e assim ficam longe do contato com a hostilidade e a perversidade que existem, infelizmente, nas comunidades da ilha. Para Ricardo Silva, integrante de um dos grupos de passinho da ilha, o importante mesmo é ser reconhecido, pois junto com o brega funk, esse novo ritmo tem tirado muita gente do tráfico. O jovem ainda acrescenta que poderia ser mais um na penitenciária Barreto Campelo, mas preferiu o lado da arte e se deu uma nova chance. Sem dúvida, um movimento artístico como esse muda a vida de um ser humano, pois independente do gênero, classe social, etnia ou orientação sexual, a arte sempre transforma.
Assim como a arte, vinda dos menos favorecidos, o passinho também é uma mobilização social. É preciso que seja reconhecido, pois veio despir o preconceito da cultura periférica, que desde sempre é excluída da sociedade, como o rap, o grafite e outras culturas que fazem parte das comunidades. Por outro lado, muitas letras das músicas não são nenhuma composição de Bia Ferreira ou de Caetano Veloso, e contribuem para com a cultura do machismo que está enraizado na sociedade. E é, claro, que são sexistas, pois abordam os interesses masculinos com base nos seus desejos carnais, tratando a mulher como objeto, como no trecho: arrastei ela para o meu carro, dei um trato e um amasso, dos cantores Shevchenko e Eloko. Essa cultura de tratar a mulher como propriedade masculina enfraquece o movimento feminista que em Itamaracá ainda é muito pequeno, devido a pensamentos patriarcais e machistas. Felizmente, já há grupos que relutam para que suas músicas fujam das características negativas, mas continuam sendo vítimas das críticas, talvez por pertencerem a um movimento de periferia ou pela frequente presença de crianças nas disputas que, para muitos ilhéus, demonstra a substituição da antiga dama das cadeiras infantil pela novidade do brega funk e a igualdade da ciranda pela rivalidade das batalhas. É mesmo um retrocesso? A ilha de Itamaracá é a terra da ciranda e durante anos vem sofrendo uma desvalorização cultural e o passinho, de certo modo, chega a ameaçar a cultura itamaracaense, pois grande parte da população jovem não dá mais voz e espaço às belas tradições da ilha que estão a cada dia sendo esquecidas. Como exemplo, temos a sambada de coco, que ocorria na praia da colônia de pescadores e acabou sendo interrompida por falta de verba. Como símbolo da resistência, o grupo Nossa Cultura Tem Som foi criado para homenagear as mestras Lia da Ciranda, Anjinha e Totinha do Coco e também resgatar esse valor cultural que ao longo dos anos vem perdendo espaço para os produtos da globalização. É perceptível que as ideias fixas só crescem quando se fala em ruptura da tradição, mas quando são cheias de história, é difícil ficar ao lado de uma cultura que tem pontos negativos, ofensivos, para quem está fora do movimento e muitas vezes age por discriminação. Acredito que o passinho não seja um retrocesso propriamente dito, pois é fato que está ajudando a vida dos jovens das comunidades de Itamaracá. Mas para ser reconhecido como mobilização, precisa de uma reforma, sem deixar vestígios de preconceito, machismo e conteúdo eróticos que, infelizmente, são fortemente consumidos pela indústria. Então, esse artigo de opinião foi escrito por uma aluna no ano de 2019 e esse texto essa produção ela está no, no site da Olimpíada de Língua Portuguesa, né? Então, para mostrar para vocês uma produção de uma aluna. E ela argumenta muito no texto, né? A importância, né? No que ela fala do retrocesso cultural. E ela argumenta sobre vários pontos, né? Então, não é tão difícil assim construir um artigo de opinião, né? Basta muito exercício, né? Escrever muito. E agora vamos, falar um pouco fazer uma pergunta sobre o texto. O que essa jovem precisou fazer para escrever esse artigo? Foi falado antes, muito trabalho, né? Muita pesquisa, muita leitura. Então, foi isso que fez com que ela escrevesse esse artigo. E conhecer também a realidade da sua comunidade, no qual ela fala, e ela pegou algo do real da sociedade que estava acontecendo e ela colocou no artigo de opinião. Para escrever um bom artigo, terão de fazer uma série de oficinas, nas quais vão aprender muitas coisas que os ajudarão a elaborar o texto.
Os conhecimentos adquiridos contribuirão para que tenha o que dizer e como dizer, com autoridade suficiente para ocupar a posição de articulista, a figura que escreve esses textos nos jornais, e produzir textos do gênero artigo de opinião. Vamos falar um pouco agora sobre jornalismo. É uma atividade de busca e divulgação de informações de interesse público. O trabalho do jornalista atende a alguns protocolos ou regras, como confirmação de dados com fontes qualificadas, autoria conhecida e responsabilidade por aquilo que está sendo informado. Então, é um trabalho muito sério, um trabalho jornalístico, no qual as informações são o que acontece o que está acontecendo pelo mundo, que chama a atenção da população, o que é de interesse de todos. E todos os seus dados são reais, são qualificados. Não é qualquer fonte que ele busca uma fonte realmente qualificada para colocar os seus dados, né? E porque ele tem uma responsabilidade muito grande por aquilo que ele está colocando no jornal. Agora vamos ler uma notícia que saiu no jornal. Estátua de ativista negra substitui a de traficante de escravos no Reino Unido. Monumento homenageia Jean Read, manifestante fotografada sobre pedestal que antes tinha estado de Edward Colston. Depois de ser derrubado durante os atos antirracistas em Bristol, no Reino Unido, a escultura de Edward Colston, traficante de escravos do século XVII, foi substituída nesta quinta-feira, 15, pela estátua de uma mulher negra com o punho erguido no ar. O novo monumento homenageia Jean Read, manifestante fotografado sobre o pedestal onde ficava a estátua de Colston, no início de junho. A imagem do escravocrata foi derrubada e jogada em um rio. De acordo com o jornal The Guardian, a obra é de autoria do artista britânico Mark Quinn, que planejou a substituição secretamente durante as últimas semanas. Em uma operação relâmpago antes do amanhecer, uma equipe de 10 pessoas chegou ao local em 2 caminhões às 5 horas. 15 minutos depois, a nova estátua já estava posicionada e acompanhada de um cartaz em que se lia Black Lives Still Matter, vidas negras ainda importam. A frase faz reverência ao slogan do movimento contra o racismo, que ganhou novo fôlego após o assassinato de George Floyd, homem negro morto por um policial branco nos Estados Unidos no final de maio. O crime, filmado e divulgado em redes sociais, deu origem a uma onda de protestos em milhares das cidades dos Estados Unidos e também em países da Europa, Ásia e Oceania. Quando eu estava lá no pedestal e levantei meu braço em uma saudação de movimento Black Power, foi totalmente espontâneo. Era como se uma carga elétrica estivesse passando por mim, disse Read em uma declaração conjunta com Quinn, divulgada pelo artista nas redes sociais. Meus pensamentos foram para as pessoas escravizadas que morreram nas mãos de Colston e para lhes dar poder. Eu queria dar poder a George Floyd. Queria dar poder a negros como eu que sofreram injustiças e desigualdades. Estima-se que a Companhia Real Africana, empresa para a qual Colston estava envolvido, transportou mais de 84 mil homens, mulheres e crianças para serem escravizados nas Américas e no Caribe. Dados históricos o relacionavam às mortes de cerca de 19 mil negros escravizados no século XVII. Ainda assim, Colston dá nome a pelo menos 20 estradas em Bristol, além de escolas, prédios e hospitais. A estátua do traficante foi retirada do rio e, de acordo com autoridades locais, está sendo restaurada para depois ser exibida em um museu ao lado de cartazes do movimento Black Lives Matter. O objetivo é que a história de 300 anos de escravidão e a luta pela igualdade racial possa ser melhor compreendida. A substituição pela estátua de Jean Read, entretanto, foi feita sem autorização da prefeitura. Segundo o artista responsável pela obra, a nova estátua não foi planejada como uma solução permanente, e sim como uma forma de atrair atenção contínua ao movimento antirracista.
queremos continuar destacando o problema inaceitável do racismo estrutural e institucionalizado que todos têm o dever de enfrentar, escreveu Quinn. Essa escultura precisava acontecer no domínio público. Agora essa é uma questão nova, mas parece que houve um ponto de inflexão global. Agora é hora de uma ação direta. Uma onda de questionamento impulsionada pelos atos após o assassinato de Floyd transformou em alvos outras estátuas de figuras históricas consideradas racistas. Nos Estados Unidos, os alvos foram imagens de militares que fizeram parte do exército confederado, lado da Guerra Civil Americana que defendia a manutenção da escravidão. A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, exigiu que 11 estátuas de confederados sejam removidas do Capitólio, sede do Legislativo americano. Estátuas de Cristóvão Colombo também foram atacadas. Uma foi incendiada e jogada em um lago em Richmond, na Virgínia. Outra em Boston foi decapitada. Em Londres, a estátua de Robert Milligan, que chegou a ter 526 negros escravizados em suas 2 fazendas da plantação de açúcar na Jamaica, foi removido pelo Museu das Docas. Na Bélgica ganhou força uma campanha já antiga para tirar da cena monumentos do reino do rei Leopoldo II e um busto do monarca que colonizou o Congo, atual República Democrática do Congo. Foi para o depósito da Universidade de Mons. E aqui, para finalizar, está a foto, da estátua de Jim Reddick, que foi colocada no lugar do escravocrata lá na Inglaterra. E depois ela foi tirada essa estátua, ela não ficou, porque ela não foi autorizada. Mas, para mostrar, até o momento, para mostrar como é um artigo de opinião na esfera jornalística, E os seus dados são dados confiáveis, o que realmente aconteceu, e mostra também a argumentação do jornalista, Ele argumenta sobre todo momento, sobre o que aconteceu. Então é só para a gente ter uma base como é um artigo de opinião na esfera jornalística.